Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia, da TV Santa Maria, canal 19 da NET, você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook, no Instagram, dá uma olhada no convidado que esteve aqui, dá uma olhada em programas anteriores que ficam ali alojados, ver os assuntos que foram aqui debatidos, enfim, você pode assistir no programa Zona Esportiva vários assuntos que lhe interessam. Nossos apoiadores culturais, Ótica Santos, visivelmente a melhor. No mês de aniversário, quem ganhou o presente é você. Descontos que variam de 20%, 30% até 60%. E ainda parcela tudo em 10 vezes em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim, 1900, fone 3027 3019. Nosso papo de hoje aqui é com o parceirão aí, Daniel Diniz. Tudo bem, Daniel? Satisfação recebê-lo aqui, Daniel. Olá, Tesses. Um prazer estar aqui contigo no programa e trocar um bate-papo contigo aí. Daniel, eu te acompanho há muito tempo aí no esporte e nas tuas investidas, nos teus apoios que tu dás aí nas entidades esportivas em geral. A primeira coisa que eu queria saber um pouquinho do Daniel. Daniel, tu é daqui de Santa Maria, natural, nasceu aqui ou veio para cá? Como é que aconteceu o Daniel aí na história de Santa Maria? Sou santamariense, Tessi. Santamariense, natural do distrito de Pains aqui. Pains. Tu é daqui lado da de universidade. Camobi, Isso. Eu nasci em 1980, né? Tô com 41 anos, daqui uns dias vou fazer 42 anos, né? Dia 27 de maio. E aos 5 anos de idade, meu pai veio trabalhar eu acompanhei meu pai, né? Ele tinha 5 anos, ele veio trabalhar na universidade, em 85, e a gente acabou se mudando para Camobi. Aí estudei em 2 escolas do município, aqui em Camobi, depois estudei no Margarida Lopes também, e aí comecei a minha caminhada aí, já com 12, 13 anos, aí o Daniel já estava... A tua trajetória. É. Daniel, e tu praticou esporte, Daniel? Sim, apesar que hoje eu tô com... Não, claro. Acima hoje, do peso, né? Hoje a gente mais ajuda do que pratica, né? Mais colabora. Mas qual é os esportes que tu tem envolvido aí, Daniel? Mas eu sempre gostei de vôlei, né? Eu jogava na escola municipal Santa Helena, disputamos vários campeonatos. E o futebol, né? Sempre tive envolvido com o futebol. E já com 12 anos eu jogava no Bayer aqui de Camobi. Tinha um time do Bayer da Vila Santa Helena. Depois passamos para o Juventude de Camobi, onde jogamos por 5 anos. Inclusive fui colega de dupla de área com o Thiago Nunes. Fazia dupla de área, o Thiago Nunes, o treinador. Sim. Profissional aí. Eu jogava de zagueiro pelo lado direito e o Thiago pelo lado esquerdo, né? Então jogamos muito tempo aqui no Juventude de Camobi. E depois primeiro quadro da equipe do Juventude, depois passamos pelo Imembuí também. E fomos trilhando a caminhada e depois viramos dirigente. Acabou dirigente. Dirigente, né? Nessa tua trajetória aí, na tua infância, aí, a facilidade que existia muito grande, né, Daniel, de a gente praticar esporte em qualquer lugar, no bairro, em frente da casa, do lado da casa, no pátio, né? Isso é que facilitava muito esse envolvimento e o surgimento de aí, grandes craques, né? Porque, na realidade, hoje o garotão de apartamento, ele tem que ir para uma escolinha para aprender a jogar. Porque antes a gente jogava naturalmente, né? Já saía, chegava no colégio, já pegava uma bola e já ia bater bola, já aprendia tudo naturalmente. Hoje, por isso que as coisas são mais trabalhadas, né? E tu não sente saudade dessa época, hein, Daniel? Naquela época, nós tínhamos muitas áreas verdes, né? Exatamente. Muitas áreas verdes, muitos terrenos que não estavam construídos, né?
A própria região onde eu moro, aqui em Camobi, aqui tinha muitos terrenos que a gente chamava de campinho. E tinha vários campinhos, 1, 2, 3, 4, 5, nós numerávamos os campinhos perto de casa. E também como naquela época, há muito tempo atrás, que eu acredito que, né, não tinha as ruas pavimentadas ainda como tem hoje. Então tu colocava até uma goleirinha, um chinelinho ali e brincava, né, na rua mesmo. Chegava da escola, né, de tardezinha e acabava brincando na rua. Hoje a realidade é outra, né, o trânsito de Santa Maria é outro. Camobi cresceu muito, né, desenvolveu muita região, muitos prédios foram construídos aqui também, muitas casas, enfim, terminou esses espaços. Hoje tu tem que ir para alguns locais que acabam sendo direcionados, porque que tem que se readequar, né, espaços para a formação de atletas e também para a própria educação dos alunos, das crianças também. Sim. Pois é, e nessa época aí, né, as escolas também, né, tinham condições de aproveitar esses espaços até para que os alunos pudessem fazer o seu trabalho de educação física. E hoje a dificuldade grande, né? O que tu acha que é importante, que seria necessário, assim, em termos de trabalho, para que voltássemos a ter espaços novamente, principalmente para as escolas aí, Daniel? Eu acredito que precisa termos mais integração. Na minha época, a gente fazia jogos entre as escolas do município, fazíamos integração entre as escolas do município e do estado, tínhamos também parcerias com instituições aqui da região e até mesmo da cidade. Eu me lembro como se fosse hoje, nós saímos daqui para disputar campeonatos em outras regiões da cidade. E hoje o que a gente percebe? Que faltam algumas políticas para esse tipo de evento, né? Acredito que é possível ainda recuperar esse tempo perdido, né, para que a gente possa cada vez mais, né, integrar as pessoas. Hoje, no meu ponto de vista, falta mais a integração. E é nesse sentido que a gente quer contribuir cada vez mais, colaborar cada vez mais, né, começando pela base, Tessi. Perfeito. Pois é, e aí, bom, primeiro, antes de nós falarmos na base, eu te trouxe muito aqui também para a gente conversar, porque eu tenho acompanhado um trabalho que tu está fazendo sensacional, aí, apoiando e auxiliando o pessoal na base. Mas antes disso, eu quero te perguntar o seguinte: como é que tu chegou a dirigente de clube? Tessi, eu trabalhava na prefeitura na época, né? E era diretor lá na prefeitura. E daí, aos finais de semana, o pessoal da prefeitura acabava indo jogar futebol, né? E aí tivemos a oportunidade de frequentar lá o Grêmio Atlético Membuí e fomos convidados para participar da direção, né? E fomos aprendendo, né? Ficamos lá por mais de 10 anos auxiliando, né, em vários setores de direção, desde de ajudar a recolher o fardamento, de ajudar a buscar apoiadores, incentivadores, né? Enfim, todas as funções que um dirigente acaba fazendo, né? E isso foi nos dando experiência e credibilidade, porque hoje, se tu não tiver credibilidade, tu não tem espaço em lugar nenhum, né, Tess? E fomos conhecendo várias cidades da região, disputamos também o campeonato estadual aqui em parceria com o Inter de Santa Maria, conhecemos times inclusive de fora e fomos jogar em estádios fora aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Fomos jogar em Ribeira, depois tivemos a oportunidade de fazer uma excursão e ficamos 5 dias lá fazendo amistosos em Brasília também, e tu vai adquirindo experiência, né? E hoje a gente contribui, não diretamente, mas a gente é um incentivador e um apoiador da categoria dos 40 anos lá da equipe do Kennedy, né? Sempre estamos ao lado lá daquela turma boa lá. Aliás, o Kennedy, né, Daniel, está fazendo um trabalho assim que é um exemplo. Eu tenho elogiado muito, sempre que o pessoal chega aqui de veteranos, a gente conversa, e também dirigentes. O Kennedy deu um belo exemplo de renovação. Os jovens assumiram, né? A juventude assumiu, agregada à experiência dos antigos. Isso. Porque o grande problema do esporte, principalmente os clubes amadores, é que na realidade o pessoal um dia cansa. Tu fica 20, 30, 40 anos carregando saco de fardamento e correndo, porque o pessoal às vezes não tem ideia, tu só chega o fim de semana com a tua chuteirinha na mão ali, te farda e vai jogar, mas tu não sabe
todo o envolvimento durante a semana inteira de um dirigente, né? Vai lavar fardamento, vai secar fardamento, vai cuidar disso, vai arrumar dinheiro para arbitragem, vai te preocupar se telefonar para o ciclano, ver se o Beltrano vem, se não vem. Remédio, medicação. Todo esse envolvimento o dirigente tem. Aí tu passa 10, 15, 20 anos, chega um ponto que tu diz, pô, cansei, né? Vou cuidar da minha família, coisa e tal. E aí, se não houver essa renovação, o que está acontecendo? Foi que aconteceu, começou a diminuir o número de clubes, né? Vão se encolhendo. E ali na Zona Norte, não só o Kennedy ali, também a gente tem que ser também correto em dizer que até o Seu Azul também está fazendo a mesma coisa. Um baita trabalho. Né? Exatamente. Então, rejuvenesceu. Então, hoje os dirigentes têm 30, 40 anos ali, né? Nada contra a idade, pode ter 70, 80. Mas estou dizendo porque eles, o jovem, com toda a sua vitalidade e ideias novas, estão sendo acompanhados pelos antigos, a velha guarda, mas fazendo esse trabalho sensacional. Prova está, eu acho que quase todos os títulos do ano passado foram conquistados pelo Kennedy, ou teve em quase todas as finais, entendeu? E o Seu Azul, idem. Então, acho que você falou no Kennedy, que você está lá ajudando também. Eu gostaria que você levasse o meu abraço e os parabéns a eles por esse trabalho que estão realizando, que eu não canso de dizer aqui. Agora também o novo presidente da Liga, que vai ser uma associação, estão tentando transformar numa associação, uma entidade, né? E também é um jovem. Tivemos conversando com eles. Nada contra os mais antigos, o Danilo vai dar um apoio para ele, tudo auxiliando. Tem experiência, né? Claro. Então o jovem vai se aliar à experiência do antigo, que o antigo cansou. O Danilo cansou, pô, tem que se aplaudir o Danilo. Quantos anos o Danilo carregou essa bandeira, né? Então agora o novo presidente também é um jovem. Então acho que aí que começa a manutenção do nosso esporte. É o que tu falou, né? A renovação, e é o trabalho de base que tu está fazendo, nós vamos falar depois. Então, falou em Kennedy, eu só tinha que fazer esse parênteses para te levar o nosso abraço lá, o pessoal do Kennedy também, com viu, certeza. Daniel? Foi em 2014, Tesses, quando a gente acabou se afastando um pouco ali da questão da diretoria do Imembuí, e nós fomos convidados pelo Paulo Quadrado, pela turma lá da Zona Norte, para o Volney, para fazer parte... O Volney Lima. Isso. Fazer parte lá do Kennedy na disputa da Copa de Verão. E acabamos, me lembro como se fosse hoje, estava o finado Beto, enfim, o Ramon, a turma toda ali, vieram para o deputado Paulo Pimenta na época fazer a assinatura da ficha. Eu fiz o meio campo ali para jogar a Copa de Verão. E estamos lá, desde 2014, né? Dentro das nossas possibilidades, contribuindo, ajudando, colaborando, porque algumas pessoas não sabem, Tess, mas na época do governo do prefeito Valdeci, está aqui junto conosco, o Paulo Valmar, na época, nós plainamos tiramos toda aquela grama do campo do Kennedy, que era o capim anone que chamavam, né? Sim. E nós replantamos lá. Hoje o campo está bom, o gramado está dentro das possibilidades, em condições. Depois atuamos muito bom o gramado. Atuamos muito no cercamento, né? Em parceria com várias lideranças lá da região, buscando apoio, as pessoas ajudando a comunidade, mas hoje o campo do Kennedy está cercado. Foi uma construção coletiva de várias mãos, né? E até seria injusto aqui citar algum nome e esquecer, mas foram várias mãos que construíram, né? Enfim, tudo que até as próprias goleiras na época que a gente acabou levando para lá as traves, depois o pessoal substituindo, mas tudo foi uma construção coletiva. Hoje eles têm uma Copa que a cada vez está melhorando, o pessoal é pegador lá, a comunidade ajuda, né? Então a comunidade lá merece, né? E eu me lembro aqueles 2 campeonatos consecutivos, né? Que logo que nós fomos para lá, o time do Kennedy ganhou o campeonato e também no ano seguinte foi bicampeão da Copa Razão, né? Com um time modesto, com jogadores aqui de Santa Maria, mas com um time de pegada, né? Então nós ficamos também muito felizes pela nossa participação junto nesse processo aí. Eu digo a participação no intuito de estar torcendo e buscando incentivadores para o projeto, né? E agora, inclusive, o Kennedy vai disputar o Campeonato Amador estadual, né? Estamos nesse projeto, em conversas com o Mano, né, com o Paulo Quadrado. Já estamos aí junto com eles, né? No segundo semestre, vamos disputar o estadual, né? Me parece que o Cerro Azul também, eu acho que vai disputar. Então, são 2 equipes. Isso, o Cerro Azul está projetando e o Kennedy. Tu vê só um time de Santa Maria, né? Vai disputar, né, um campeonato estadual de veteranos.
E a gente já não é veteranos, é primeiros quadros mesmo. Né? Isso, os primeiros quadros, né? Isso. E nós vamos acabar apoiando a equipe, já estamos fazendo isso, né? Quando o Mano nos procurou e apresentou a ideia, a sugestão, junto com o Paulo Quadrado, a gente acabou já assumindo fazendo parte do grupo ali. Eu falo veterano porque a gente é acostumado a falar dos 40. Veterano, né? Dos veteranos. Isso. Mas você falou, Té, se me permite, no Danilo, né? O Danilo deixa, e vai continuar trabalhando, mas deixa um legado que a experiência que tu tem, mas eu me lembro assim, ó, quando o Danilo nos procurou trabalhar, eu era vereador na época, e não tinha recurso, né, para arbitragem. E nós fizemos uma ponte com o deputado Pimenta na época, e fomos até a dupla Grenal. Cada time, o Grêmio e o Inter, doaram R$10 mil para o custeio da arbitragem, né, para facilitar os times de Santa Maria. Eu acredito que na história, né, do futebol de Santa Maria, ou até mesmo de vários clubes do Rio Grande do Sul, eu não me lembro se algum dia, né, a dupla Grenal, em outras épocas, apoiou, né, o futebol amador de Santa Maria, com 10 mil cada um naquele momento. Foi uma ajuda muito significativa, porque acabou auxiliando com que a competição não fosse suspensa, né? Então, não parasse por ali, desse trabalho que o Danilo fez, né? Então, parabéns ao Danilo por tudo que fez, e com certeza vai continuar apoiando aí o nosso esporte. Sem dúvida. Bom, agora vamos falar um pouquinho nas categorias de base. Tu está envolvido num projeto que eu tenho acompanhado aí, né? Me conta aí essa história aí, como é qual é a tua ideia, da onde surgiu essa ideia de tu auxiliar as categorias de base? Porque Santa Maria, a gente acompanhava, assim, sempre a categoria de base era deixar de lado. É a primeiro e segundo quadro, e a categoria de base, claro, às vezes para o pessoal não ter condições, nem o time profissional de Santa Maria trabalha a categoria de base. Às vezes o pessoal chega assim, a ideia de que falta dinheiro, investe tudo nas categorias adultas, sendo que, por exemplo, no profissional, eu hoje considero que a salvação de qualquer time é a categoria de base, que se tu formar um jogador em casa, se tu não conseguir aproveitá-lo, no mínimo tu vai fazer dinheiro com ele, para ti futuramente te manter. Tu cria um jogador raiz, né? Não, e mesmo que ele não jogue no teu time, com 17, 18 anos, porque é a idade hoje que o pessoal está levando embora é 17, 18. Mas se tu formou um jogador, se tu pegar de 100 e formar um jogador que tu consiga colocar, aí ele te gera quantos milhões para o time? E aí, o que acontece? Esse time tem sustento para 2, 3, 4 anos na categoria profissional. Porque esse jogador gerado em casa, mesmo depois que ele é vendido, durante um tempo depois que ele é revendido lá, tu ainda tem participação ainda sobre as revendas. Como é que sobrevive o Grêmio hoje? Disso aí, né? Agora mesmo, ele estava num pepino desgraçado, não sabia como é que ia fazer para pagar a folha a partir de junho. O Arthur lá está sendo vendido lá na Europa, lá, e vai vir o dinheiro de 3, 4, vai vir 3, 4 folhas de pagamento, entende? Então, isso aí que eu não consigo compreender, como é que o pessoal não entende, não parte para isso aí. Não adianta, é melhor tu diminuir 1, 2 anos o investimento no profissional, dar uma desacelerada, faz um time para não cair, sabe? E pega aquele dinheirinho ali e faz um trabalho na base, em 2, 3 anos tu vai formar alguém. O Inter tem jogador jogando no Cruzeiro, sabia, do Inter de Santa Maria? Sim. Só que foi embora, o que o Inter não fez contrato, e o Inter não recebe nada. Entende? Então, ele podia estar recebendo dinheiro do Inter de Santa Maria por esse jogador estar lá, que foi formado aqui. Entende? Mas é que tu tem que formar e fazer contrato. Nem que tu pague 500 pila por mês, ou 600 pila por mês, faz um contrato com o jogador, para que algum dia que ele sair, ele dê retorno. Entende? Então, acho que falta essa visão que tu está tendo hoje, né? Graças a Deus, mas só que tu não está tendo um time profissional, tu está fazendo a categoria de base, está formando jogadores aqui que vão ser utilizados pela Chapecoense. Tu acha que não vão ser jogadores, se não despontar um aqui, a Chapecoense não vai levar embora? O Chapecoense, o próprio Grêmio, tem a escolinha do Grêmio. Então, por que o pessoal não desperta para isso em Santa Maria, né, Daniel? Mas que belo trabalho está fazendo. Primeiro me fala essa ideia, onde é que surgiu, Daniel? Bom, eu já jogava, né, como comentei contigo, no bairro de Camobi, no Juventude, mas tudo começou com uma pessoa chamada Bebeto Rosa.
2007, treinador do Inter de Santa Maria. Grande parceiro. Que subiu o nosso Inter de Santa Maria para divisão de elite do futebol, né? Tu sabe que nós tivemos aquela grande parceria ali, que nós buscamos apoiadores para ajudar, apoiadores fortes. Uma bela de uma equipe. Naquele jogo contra o Pelotas, nós estava lá, né? Nós cortava grama, né, Tess? Nós secava o campo com colchão, nós ajudava a pintar o campo. E nós tinha aquela grande parceria ali entre Imembuí e Inter de Santa Maria. E o Bebeto disse para nós o seguinte naquela oportunidade: vamos investir em categorias de base. Tanto é que nós tínhamos vários jogadores. Hoje o Amaral que joga aí, né? O Amaral veio de Cruz Alta, se não me engano. Sim, foi. Né? O outro menino aqui, o Regis. Sim, vocês mostraram o caminho naquela época. Nós fomos buscar aqui em Santiago. Vocês mostraram o caminho, só que não foi dada continuidade. Aí que eu quero chegar lá, né? Então, assim, nós naquela época conseguimos fazer um time que disputou o Campeonato Estadual por 2, 3 anos. Um time que era treinado pelo Sandro Gomes, o Fábio Ribas era o preparador. Tinha vários ex-atletas que faziam parte da comissão nos núcleos, porque nós tínhamos núcleos. Ali que eu acabei me apaixonando, nós tínhamos núcleo na Orlândia, núcleo na Zona Norte, Sim. núcleo na Vila Lídia, nós tínhamos núcleo em Camobi, né? O próprio Zula era um dos responsáveis que nos ajudava. Nós tínhamos núcleo no Imembuí. Então nós fazíamos um processo de valorização e de captação, porque todo o patrocínio que nós conseguimos, patrocínio que veio naquela época para o Inter, uma porcentagem tinha que ser direcionado para a categoria de base. É isso que você fala. Tem que deixar uma parte uma destinação, Isso. Né? E tinha os abnegados, Alvo Peranzoni, Jânio Costa, que faziam, trabalhavam. Eles eram os conselheiros. Eles eram os conselheiros, as pessoas que nos ajudavam. Tanto é que nós transformamos aquela série do Imembuí na época como um mini estádio, até arquibancada fizeram. Sim. Né? Então, assim, foi um processo. A gente acabou se apaixonando pelas categorias de base, o Inter acabou subindo, né, para a primeira divisão. Pena que algumas cabeças, na época pensante ali da direção do Inter, não nos deixaram dar continuidade a esse processo, porque nós tínhamos um projeto, né, do Inter estar disputando. Hoje poderia estar recebendo dividendos daquilo. Outras competições, né? Claro que para nós também tudo era novo. Para nós também tudo era novo, né? O finado Carlos Rempel foi muito, faça a justiça aqui, foi muito importante naquela ligação, naquele elo, né, de nos dar a oportunidade para que a gente pudesse fazer isso aí. Mas o doutor Rolim foi outro injustiçado, também teve um trabalho naquela época, lembro depois. Hoje ninguém mais fala do doutor Rolim, mas então, foi muito injustiçado. Então as pessoas acabaram vendo que as coisas estavam dando certo e aqueles que estavam fazendo acabaram ficando talvez com ciúmes, enfim, que eu não quero entrar muito no detalhe aqui, mas assim, não nos deixaram, até para não criar polêmica, né? Mas não nos deixaram nós dar continuidade a um projeto que nós tínhamos de 5 anos. Quando chegou no 3º ano, né, nos acabaram, algumas pessoas nos boicotando, nos podaram, né? Mas nós tínhamos um projeto, né, de assumir, inclusive, a direção na época do Inter e dar sequência a um trabalho que era um planejamento, que tinha todo um projeto pela frente, que era o principal, envolvia as categorias de base, né? E aí a gente acabou até assim, se apaixonando por esse trabalho das categorias de base. E eu sou concunhado também do Henrique, né, que é foi jogador do Rio Grandense. Professor, foi jogador do Rio Grandense, jogou no Vasco, jogou no Brasil de Farroupilha, jogou em vários times, tem uma relação muito boa com vários ex-atletas, né? Hoje ele tem um centro de treinamento. Hoje, né? O Henrique faz 6 anos que tem um centro de treinamento da Escolinha Piá. Do lado aqui do prédio do Diário. Do lado do prédio do Diário, né? E o Henrique tem ali as categorias, né? Começa pelos menores, vai indo, vai crescendo, né? E o Henrique, ele tem uma qualidade muito grande, que ele tem credibilidade. E acaba... E conhece, foi do meio, isso que é importante, né? Para te dar orientações para os jogadores. Você vê aquele quantos profissionais estavam ali, 6 profissionais. Thiago Duarte. Né? Quem não lembra do Thiago Duarte? Sim. Até poucos dias atrás estava jogando. O Robson estava ali junto. Né? Estava ali junto. Não, tinha gente de outros municípios. Outros municípios. Olha aquele dia, na final aqui, sábado passado, tinha times de 4 municípios. Né? E essa competição, a Copa Camobi, que depois a gente pode conversar mais sobre ela também, é uma competição que envolve 600 crianças no decorrer da competição, porque ela não terminou ainda. E vocês, 10ª edição, 10ª edição. E o que me chama a atenção, até que eu gostaria até de parabenizá-los, que tem dentro disso um projeto social, as crianças que não têm condições, vocês apoiam, né? Isso. Porque o esporte, na realidade, da categoria de base, né, Daniel, o mais importante é o seguinte, se desses 600 tu formar 2 craques, é ótimo, mas se tu formar 598 cidadãos, é o que interessa, né? Todo mundo quer
ter a sua medalha, o seu troféu e sair campeão de qualquer competição. E ter a sociabilidade, o principal objetivo da competição é uma competição educativa. Exatamente. Uma competição de integração, né? Ali, tanto é que o professor Henrique sempre coloca assim, ó, integração, né? E um trabalho educativo. A própria arbitragem que trabalha no evento da competição, ela não é uma arbitragem para punição. Ela tem que ser uma arbitragem educativa, específica para... Ela é uma arbitragem educativa. O menino errou ali a cobrança do lateral, ele é educado a corrigir aquela cobrança, porque esse é o objetivo da competição, esse tem o cunho social também, né? Mas, Tess, eu preciso, antes assim, de aprofundar um pouco a questão da Copa, se você quiser mais, mas eu preciso ressaltar aqui o trabalho que eu tive de 8 anos na Câmara com o seu Agostinho, saudoso seu Agostinho da Zona Norte, né? Ali eu aprendi muito. Que abnegado, hein? Ali eu aprendi muito, nos domingos. Eu cansei de vir passar em domingo e ele com um saquinho de fardamento nas costas e com a gurizada toda atrás dele. Nós tínhamos assim uma rotina lá no gabinete de toda terça-feira, o seu Agostinho passar lá na Câmara, onde nós tínhamos, na Câmara de Vereadores, nosso mandato. E nós éramos um grande incentivador e um apoiador do seu Agostinho. Então a gente conviveu 8 anos com o trabalho que ele desenvolvia lá no Guarani Atlântico, né, que vai ter agora uma revitalização, que é fruto daquele trabalho. O campo do Guarani vai ser revitalizado, tem emendas parlamentares que a gente conquistou na época, vai ter cercamento, vai ter a arquibancada, vai ter casa-mata, não estou falando do ginásio, também vai ter outras verbas. Mas o seu Agostinho foi uma pessoa também muito importante nesse processo de eu acabar cada vez mais gostando também das categorias de base. E a convivência que eu tenho familiar com o Henrique, da gente se encontrar periodicamente, principalmente nos finais de semana, acaba fazendo com que a gente não converse quase que outras coisas, além de não ser o futebol. A gente olha jogo junto, a gente troca mensagens sobre o futebol. E essa questão dos eventos do Henrique, a gente está sempre se colocando à disposição dentro do possível, né? E quando ele acha importante a nossa contribuição também, a gente está lá para ajudar e não para atrapalhar. Mas a Copa Camobi é uma competição que a gente teve a participação lá no início. Sim. Começou há 10 anos atrás, lá no Campo da Juventude, com 4 equipes. Uma de Júlio de Castilho, uma outra de fora, que eu não me lembro agora o nome da cidade, se não me engano era de Faxinal Soturno, e 2 de Santa Maria. E você vê hoje, depois de 10 anos, tem 37 equipes, mais de 600 crianças envolvidas, né? E a quantidade de familiares, pessoas que estavam, amigos que estavam envolvidos no evento. Trazem o entorno, né? Muitos jogos profissionais, Tess, eu acho que não tinha aquele público que estava presente no final de semana. Então a gente agradece a oportunidade de estar colaborando com a Associação Esportiva Piá, né? Que é importante destacar que tem a Escolinha Piá e a Associação Esportiva Piá, né? Que é uma entidade que a gente também fez um projeto de lei de utilidade pública, né? E esta Copa Camobi, ela também está incluída no calendário oficial de eventos do município, né? Então, é uma competição muito importante, que vai se tornar cada vez mais um evento regional. Ano que vem tem mais 2 cidades querendo participar. Que legal. Que bom. Daniel, nosso tempo está se esgotando. Alguma coisa tu acha que a gente gostaria de acrescentar, que faltou? Vê como voa o tempo, né? Quando o assunto é legal, o tempo voa. Aí. Então, Tess, primeiro agradecer aí a oportunidade, o espaço, parabenizar você, né, pelo trabalho que tem feito ao longo da tua trajetória, ao longo da tua história, né, pelo nosso esporte, né. São pessoas que nem você que fazem a diferença, né. Quantas pessoas estão envolvidas em ajudar o nosso esporte, mas a gente tem que destacar aquelas pessoas que a gente tem um convívio também próximo, né. Eu quero aqui hoje fazer uma referência ao teu trabalho, ao teu profissionalismo, né. Você teve a oportunidade, né, de estar sempre ajudando, né, toda a tua trajetória profissional, né, como homem da imprensa de Santa Maria, foi sempre de ajudar, principalmente os projetos que desenvolve, projetos sociais. Então, que tu continue fazendo esse trabalho e o que depender de nós, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar aí para contribuir, a gente vai estar aí para incentivar. E eu quero dizer que o Daniel vai, sempre que for possível e que tiver no nosso alcance, nós vamos não estar somente apoiando a Escolinha Piá, porque a gente faz parte ali, né, como integrante da associação, claro, mas também naquilo que for possível em outras entidades, a gente está aí para contribuir com a nossa experiência. Que legal. E nós estamos aí sempre para divulgar e promover o que for necessário. Tá bom, utiliza nosso espaço, tá, Daniel? Muito obrigado. Agora tu encontrou o caminho, sabe? E parabéns, quero parabenizar vocês aqui pela sede, pela estrutura aqui do grupo aí, vocês estão de parabéns, nota máxima. Legal, obrigado. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva.
Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.